Olá, meu nome é. Eu sou o professor Rafael Sequete, o da foto ali. Sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho mestrado em Ciências da Saúde e Ciências Cardiovasculares pela Faculdade de Medicina da mesma instituição. A minha ideia hoje é comentar a respeito de um assunto bastante em voga, que é o exercício em jejum e emagrecimento. Bem, vamos lá então. Primeiramente, eu gostaria de dizer que jejum intermitente ou intermittent fasting e jejum pré-exercício são coisas diferentes. E o que nós ou que eu vou abordar aqui é o jejum pré-exercício hoje de forma bastante rápida. Mas para deixar claro, jejum intermitente e jejum pré-exercício são diferentes. Bem, a ideia a respeito, ou a ideia que talvez que corrobore a ideia de que o jejum pré-exercício aumentasse o consumo de gorduras, ou aumentasse o emagrecimento, ou diminuísse a composição corporal, vem através desse esquema bastante simples fisiológico. Isto é, nós temos aqui no adipócito, na célula de gordura, três ácidos graxos que ligam-se ao glicerol, formam triacilglicerol. Triacilglicerol, então, são aqui três ácidos graxos mais glicerol. Isso, na presença da lipase hormônio sensível, ele é quebrado. Os três ácidos graxos, então, vão lá para a circulação e separados do glicerol. Dessa forma, nós temos, então, a lipólise, a quebra do adipócito, a quebra desses três ácidos graxos, a quebra do triacilglicerol em três ácidos mais glicerol. E o que acontece aqui é que na presença da insulina, isto é, depois que a gente come, principalmente carboidrato, a insulina ela tem um efeito negativo sobre a lipase hormônio sensível. Isto é, quando a insulina está presente, essa enzima, a lipase hormônio sensível, ela perde o efeito, ela diminui bastante o efeito, e a insulina, como é um hormônio anabólico, ela faz aumentar o adipócito, faz aumentar o armazenamento de triacilglicerol. Portanto, tem um efeito de quebra nesse sistema de lipólise, isto é, a quebra do triacilglicerol em glicerol mais três ácidos graxos. Dessa forma, então, o exercício em jejum ele não teria a presença da insulina e essa atividade da lipase hormônio sensível ela estaria em um grau mais alto, numa magnitude maior, o que provocaria maior concentração de ácidos graxos na circulação sanguínea e maior utilização deles como fonte energética no exercício, principalmente exercício de moderada a baixa intensidade. E isso foi uma ideia bastante divulgada por esse livro, Body for Life, que ele foi traduzido no Brasil, claro, foi meio um sucesso mundial, assim, e ele tinha essa ideia. Acho que ele é um personal trainer, enfim, ele tinha essa ideia do Bill Phillips, né, de fazer exercício em jejum, que isso aumentaria o emagrecimento, mas vamos ver lá o que acontece. E a gente foi procurar no PubMed, então, a respeito do assunto. Esse estudo foi um estudo de crossover, publicado lá em 2011 por esse autor italiano, Paoli, e a equipe de autores italianos. O que eles fizeram aqui foi submeter 8 homens, idade 27 anos mais ou menos, peso ali uns 90 quilos, altura 1,80 m, a frequência de repouso, enfim, a frequência de 65% da frequência de reserva. O que eles fizeram aqui com esses 8 homens, com esses 8 jovens, foi quando eles despertassem, um dia eles fariam um exercício logo depois do café da manhã, que era essas 673 calorias, com esse percentual de proteína, carboidrato e lipídio, e uma semana depois, ou uma semana antes, em função da randomização da sessão, eles fariam um exercício e depois do exercício é que eles iriam utilizar a mesma suplementação ou o mesmo café da manhã. E o exercício era 65% da frequência cardíaca de intensidade durante 36 minutos, tranquilo, fácil, uma prescrição de exercício para perda de gordura clássica e eficiente. Bem, o que eles fizeram então? Esse aqui é o esquema, ou o desenho do estudo. O mesmo grupo de 8 pessoas fez
esse estudo e o mesmo grupo de outras pessoas fez essa situação, não estudo. A diferença aqui é o café da manhã. O café da manhã aqui antes do exercício e o café da manhã depois do exercício. Então esse aqui é o grupo de jejum, ou a situação de jejum, já que é o mesmo grupo, e a situação de jejum. O que eles avaliaram foi o VO2 e o Respiratory Exchange Ratio. O Respiratory Exchange Ratio, eles avaliaram, ou avalia-se através de mensuração dos volumes gasosos que passam por um analisador de gases, e nesse a taxa do gás carbônico produzido dividido pela taxa do oxigênio consumido. É a taxa porque são os volumes dos gases em função do tempo. E aqui está o coeficiente respiratório, o Respiratory Exchange Rate. Quanto maior o coeficiente respiratório, mais próximo de 1, maior a contribuição de carboidratos como substrato energético, isto é, num R de 1, os carboidratos são basicamente, ou são quase, ou são em torno, ou são possivelmente, ou teoricamente 100% substrato energético utilizado no momento. Ao passo que o R, ou RER, vai diminuindo, vai aumentando a participação das gorduras e diminuindo os carboidratos. Isso aqui é clássico. E essa descoberta dos substratos através da taxa de gás carbônico produzido em função da taxa de oxigênio consumido, isso aqui é um estudo clássico de mais de um século, e muito bem feito e muito bem evidenciado. Bem, o que eles encontraram aqui então foi que quando essas mesmas 8 pessoas fizeram jejum, quando essas mesmas 8 pessoas fizeram café da manhã. Aqui temos então o coeficiente respiratório, isto é, quanto de gordura e quanto de carboidrato as pessoas estão consumindo como substrato energético, e aqui é antes do exercício. No jejum, as pessoas consomem mais gordura do que no período logo após o consumo do café da manhã ou daquela suplementação de 600 calorias. Isso é tranquilo, isso é clássico, como tem mais carboidrato na circulação, tem mais insulina na circulação, a pessoa vai utilizar mais carboidrato, vai utilizar menos gordura daquela forma, naquele sistema de diminuição da lipólise a partir do aumento da insulina provocado aqui pelo café da manhã. Porém, 12 horas depois, quem consumiu o café da manhã antes do exercício tinha um RER, um coeficiente respiratório, um R menor, isto é, estava consumindo mais gordura do que quem fez o exercício em jejum e consumiu aquelas 600 calorias após o exercício. Isso perdurou, olha só, de forma interessante, estatisticamente significativo e talvez até clinicamente significativo. 24 horas aqui é clinicamente significativo porque são 24 horas, enfim, qualquer aumento nesse R talvez seja bastante importante para as pessoas que querem perder peso. O R ele continua sendo menor, isto é, a pessoa estava consumindo mais gordura aqui do que a pessoa que fez o exercício em jejum. Essa talvez seja o desfecho ou o achado mais interessante, né, nesse estudo, mas ele não parou aqui. Eles avaliaram também o VO2 em ml por quilo por minuto. E o VO2 ele ficou aumentado após o café da manhã, isso aqui também é efeito do café da manhã, porém ele ainda ficou aumentado em relação ao grupo que não fez o café da manhã antes do exercício, é o grupo que fez exercício em jejum, e ele continuou aumentado em 24 horas em relação ao grupo que fez o exercício em jejum. Isso aqui então é um efeito de VO2 aumentado, que é o famoso EPOC. Então as pessoas estavam consumindo mais gordura e tinha uma taxa metabólica maior, portanto, tinha uma taxa metabólica maior que as pessoas que não consumiram o café da manhã antes do exercício. Isso que é interessante. Mesmo 24 horas depois, o efeito do café da manhã antes do exercício para o emagrecimento, aqui nesse estudo, ele se demonstrou melhor no grupo de 8 jovens universitários que não eram obesos, mesmo no período de 24 horas. Se nós fizermos isso, ou repetirmos isso durante uma semana, essas 24 horas talvez se repetirão num período de 24 horas durante 7 dias, 24 horas durante 30 dias de exercício, enfim. E isso para o emagrecimento é importante. O que nós estamos vendo aqui, então, é através de um estudo de crossover, que
o exercício após o café da manhã para perda de peso, e aqui talvez perda de peso de gordura, que a perda de peso aqui ela não foi avaliada, não pôde ter sido avaliada, porque não é um estudo feito para isso, é um estudo mais mecanicístico. O que ele leva, esse é um estudo que leva a hipótese, é que o exercício, quando feito após o café da manhã para perda de gordura, ele é mais interessante. Mas é então nada melhor que fazer um ensaio clínico randomizado a partir disso. E foi o que esse grupo do Schoenfeld fez. Body composition changes associated with fasted versus non-fasted aerobic exercise. Então, o que eles fizeram aqui? De novo, ali no PubMed, enfim, foi submeter 20 mulheres, agora sim é um ensaio clínico randomizado, isto é, foram 10 mulheres para cada grupo, universitárias de 20 anos de idade, 22 anos de idade, não eram obesas, não tinham IMC elevado. O que eles fizeram foi calcular a taxa metabólica dessas mulheres, e foi cálculo, foi por aproximação, foi por cálculo, não foi por medição de taxa metabólica, como poderia ter sido, como foi feito no Paoli, como poderia ter sido feito através daquela técnica de troca gasosa. E a partir desse cálculo, todas essas 20 mulheres, essas 20 moças, fizeram um déficit calórico de 500 calorias por dia. E elas eram fisicamente ativas, elas já faziam exercício, eram habituadas, eram treinadas. Então, mais uma vez, o processo aqui é o mesmo. Elas acordam de manhã, metade do grupo de 20 mulheres, portanto 10 para cada grupo, faziam uma suplementação antes do exercício, e metade delas fazia o exercício e depois a mesma suplementação. Isso foi repetido durante 60 minutos, 3 vezes na semana, a 70% da frequência cardíaca de reserva, muito parecido com o exercício com o treino anterior, com o protocolo anterior, e durante 14 semanas. Essa aqui é o grande diferencial. Ele foi um ensaio clínico randomizado. Ele foi feito um follow-up de 14 semanas. Aqui é para ver emagrecimento mesmo. Bem, aqui então, na tabela de resultados, temos a composição corporal pré e pós. Jejum pré, jejum pós, ou pós-prandial pré e pós-prandial pós. Aqui é quem tomou café da manhã e quem não tomou café da manhã antes do exercício. Para facilitar aqui, temos o peso antes e depois, aqui perderam 2 quilos. O peso das moças que fizeram café da manhã antes do exercício, a perda aqui de 1 quilo. E os percentuais de gordura. E o percentual de gordura aqui não foi por dobras, foi por DEX, agora não estou, ou bioimpedância, não estou lembrando bem. Mas enfim, o que dá para ver aqui, o percentual de gordura diminuiu aqui, permaneceu aqui, e a gordura em quilos diminuiu 1 quilo, e aqui diminuiu em torno de 700 gramas. E isso aqui é estatisticamente significativo em relação ao pré, estatisticamente significativo em relação ao pré, tanto no quem toma café da manhã como em quem não toma café da manhã, mas olhando assim, clinicamente, dá para dizer que não houve, e os autores colocam, não houve diferença, tanto estatisticamente quanto significativamente entre os dois grupos. Isto é, parece que mesmo no ensaio clínico randomizado, como foi esse aqui, não há diferença, ou como mostra o Paoli, talvez haja ainda uma melhora em quem usa ou toma café da manhã antes de fazer exercício. Porque como eles discutem, como o Paoli discute também, parece que essa utilização de mais gordura durante o exercício, ela pode ser compensada pela utilização de mais carboidratos no repouso. É o que parece que eles demonstram no estudo do Paoli, eles discutem isso e discutem isso aqui também. E é o que parece que clinicamente, parece que a pesquisa está demonstrando agora, é que não tem diferença. Ou se tiver diferença, talvez a tendência seja, mesmo que aqui não mostre, foi um grupo de pessoas, de moças que eram já magras, que eram treinadas, enfim. Talvez haja uma diferença melhor ainda para quem usa o café da manhã no período pré-exercício e não fazer exercício em jejum. É o que talvez você diga, não, mas é como todo mundo faz, ou fisiologicamente seria a ideia, não é essa.
mas na teoria talvez a prática seja uma coisa diferente, e a prática, como eu digo, é isso, a prática é a prática evidenciada num ensaio clínico randomizado, como é o tipo aqui, ou evidenciado no estudo transversal, muito bem desenhado pelo Paoli e pelo grupo dele. Aqui, o que nós podemos dizer, então, desse último estudo, pelo menos, é que foi um ensaio clínico randomizado, pós-pareado no peso, eram grupos iguais, então, nesse sentido, e o desfecho aqui era peso, e era percentual de gordura. As dietas dos dois grupos foram controladas, os grupos fizeram a mesma dieta, isso aí valoriza muito esse estudo, porém, eram pessoas sem sobrepeso e a suplementação foi próxima ao exercício. E tem gente que discute que o exercício em jejum ele tem o seu efeito se o café da manhã ou se essa suplementação que eles utilizaram aqui teria sido feita ou fosse feita mais longe do exercício para ter esse efeito catabólico na gordura do exercício com o jejum ter um efeito maior. E não foi o que eles utilizaram nesses dois estudos. O café da manhã era logo após o exercício, mas por enquanto fica mais dúvida do que qualquer certeza a respeito da eficácia real do exercício em jejum na perda de gordura. E talvez o que venha a ser evidenciado, ao que parece até agora, é que melhor para perder gordura mesmo é fazer o exercício após o café da manhã ou após uma alimentação. Por hoje era só, fiquem à vontade para comentar. Foi só uma demonstração de dois estudos que foram publicados recentes, o último mais recentemente a respeito disso. Eu achei interessante para publicar por aqui. Por hoje era isso e até a próxima.